Vocês acharam que o Corinthians iria sair derrotado no jogo contra o Cruzeiro, né? Mas, rapaziada, o Corinthians tá com uma postura diferente, hein? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Pessoal, primeiramente eu quero pedir para vocês não deixarem de se inscrever aqui no canal do Dan TV e também do Portal da Liga. Tem muita coisa saindo de bacana, não só de conteúdos meus, mas também de todos os companheiros aqui setoristas do Portal da Liga, tá? Então inscreve aí no canal, segue a gente em todas as redes sociais e olha, também entra no nosso site que tá super bacana, a gente tá soltando matérias lá muito legais sobre os jogos, e eu também já fiz a minha primeira matéria sobre o jogo que aconteceu contra a Lusa no Campeonato Paulista e farei do próximo jogo também contra o Novo Horizontino, tá? Então o pós-jogo, a escrita, a matéria será minha. Então fechou? Não esquece de acompanhar. Bom, mas vamos falar um pouquinho sobre o jogo do Brasileiro, que é um jogo atrás do outro, essa loucura de campeonato que vai ser esse ano, que o Campeonato Brasileiro começou no meio do estadual, e aí o Corinthians joga uma decisão no final de semana, agora no meio de semana jogou um jogo difícil contra um timaço do Cruzeiro, e sábado já tem outra decisão, e é assim que vai ser, né? E pensando nisso, o Dorival, ele acabou escalando um time ali mais para reserva, colocou alguns jogadores ali para descansar, e cara, a gente percebeu que principalmente no primeiro tempo o Corinthians sofreu mais, né? Eu acho que se a gente até vê um pouquinho aqui de dados aqui no SofaScore, que é um dos sites que eu gosto de acompanhar e ver os dados do jogo, a gente vê que o Cruzeiro, eles tiveram mais finalizações, o Hugo teve uma defesa a mais ali, né? O Cruzeiro também teve mais escanteios e, por sinal, saiu o gol, né? E depois até também teve o gol impedido do Caio Jorge. De todo modo, o Corinthians, ele mesmo sofrendo, obviamente, eu acho que no gol teve uma falha de deixar muito aberto ali o Matheus Pereira para poder chutar, porque é uma jogada característica dele. E, cara, não dá para deixar o Matheus Pereira, que é um baita de um jogador, cortar e chutar com a esquerda, que é a perna boa, não tem como. Eu acho que falando até do gol, eu ouvi muitas pessoas dizendo que pode ter sido uma pequena falha do Hugo. Cara, eu não acho que tenha sido uma falha do Hugo, até porque foi uma pancada muito forte, tava ali na meia-lua, é difícil pegar aquela bola e foi bem no canto. E ainda mais o Hugo chegou a tocar nela. Talvez se ele tivesse com um posicionamento um pouquinho mais para a direita ali, ele teria espalmado e teria ido para fora, ou batido na trave e ter ido para fora, mas o talvez, cara, é muito ruim contar com o talvez, não tem como. Às vezes a gente vai pegar, outras vezes não vai pegar, mas falha, rapaziada, não foi falha, né? Vamos, convenhamos. Mas aí o Corinthians foi jogando, tentou sobreviver o que pôde no primeiro tempo, acabou tomando depois um gol que teria sido o segundo, mas ainda bem que estava impedido e realmente estava. E aí eu digo para vocês, cara, acho que se o gol tivesse sido validado, a história poderia ter sido outra. Mas como não aconteceu, eu acho que também o Cruzeiro, talvez ali os jogadores, ficaram um pouco naquela sensação de o jogo tá controlado, a gente pode fazer um gol a qualquer momento, e eu acho que se acomodou. Na minha visão, talvez se acomodou e aí deu margem para o Corinthians segurar, que era o que o Corinthians estava fazendo, tentando sobreviver, colocou aí algumas peças aí depois, entrou o Garro, que entrou bem e fez uma assistência no escanteio, bateu o escanteio super bem para o cabeceio de João Pedro Choca. Olha que loucura, o João Pedro Choca, que por sinal estava indo embora para o Torino e aí acabou voltando, né? Falaram que ele estava com um problema, um histórico ósseo ali que não valeria o investimento. Ele até, na verdade, né, ele chegou lá e aí os caras tentaram reduzir o valor. Aí o Corinthians falou: não, cara, a gente conversou um valor que, por sinal, eu acho até que poderia ter sido um pouco mais. Mas enfim, não é nem tão baixo, nem tão alto. Ok, talvez poderia ter sido um pouquinho mais, poderia. Mas se tivesse saído naquela situação, eu estaria tranquilo, para ser sincero para vocês. De todo modo, chegou, quis abaixar, aí também é complicado. Eu acho que o Corinthians fez certo. Falou: ó, vocês estão de graça, então manda o jogador de volta para cá, porque eu já tinha comentado aqui para vocês lá nas redes sociais que ele era um jogador que, se ficasse no Corinthians, ele seria logo a segunda opção, né, de depois do André Ramalho. Eu acho que o titular, a zaga titular é Gustavo Henrique e Gabriel Paulista, e a dupla
a reserva é o André Ramalho e o Tchoca, tanto que foram os jogadores que costumam sempre entrar, é os dois aí, né? E cara, ele entrou, subiu lá em cima e cabeceou uma belíssima bola ali que não deu chance pro Cássio, foi pro fundo do gol e um belo gol do Tchoca, né? Logo depois da expulsão do jogador do Cruzeiro, e aí ficou tudo mais complicado. E aí vocês viram, né? A comemoração que ele fez tipo um touro, acho que por sinal, uma alusão ao Torino. Tipo, olha lá, vocês deixaram eu ir embora, vacilaram. E eu espero que ele consiga dar muitas alegrias agora pro Corinthians, já que ele voltou, porque, cara, é um jogo atrás do outro. A gente vai ter que fazer gerenciamento de elenco, não vai ter como, e a gente vai precisar sim dele, e eu gosto dele, tá? Eu gosto dele sim. E fico muito feliz que ele tenha feito esse gol. E a gente até teve a oportunidade de virar, mais ali no final do jogo. Eu acho que também o Corinthians, não sei se ficou um pouco de receio de também tentar ir pra cima, às vezes tomar um contra-ataque, mas quase uma bola ali do Memphis, acho que estava impedido, quase foi gol. E no final, no último lance praticamente, se aquele toque tivesse sido um pouquinho menos, poderia ter feito ali um toquinho por cima do Cássio para ter feito o gol de desempate. Já pensou, rapaziada? E olha que loucura. Há alguns meses atrás, nós estávamos lá, o jogo de volta do Campeonato Brasileiro do ano passado, e a gente tomou 3-0, lembra? E depois, obviamente, teve o jogo da Copa do Brasil, que a gente acabou ganhando, mas era outra situação, né? E, cara, a gente vê que a gente pode sim ter um olhar positivo desse jogo. O Corinthians não fez um espetáculo, não até um determinado momento, como eu falei, tava sofrendo um amasso. Só que, cara, o Corinthians tava com um time em reserva. O Corinthians veio de um jogo agora, de uma decisão, vai para outra decisão e segurou. Eu acho que o que importa, muitas das vezes, também que é o que eu cobro, que é o resultado. Às vezes a gente tá jogando mal e ganha. Isso é muito melhor do que às vezes ficar jogando bem e não ganhar. É o que eu acho. Não quer dizer que se ficar ganhando, que é o que tá acontecendo nesses os últimos jogos, tipo, tá ganhando, mas tá jogando mal. Eu vou cobrar de toda forma. Eu vou cobrar de toda forma. Eu vou falar aqui pra vocês, vocês vão cobrar. Só que, de toda maneira, principalmente em campeonatos de pontos corridos, jogando fora, cara, às vezes você pode jogar mal, mas a gente precisa trazer ponto. Coisa que a gente não fez no último campeonato e no penúltimo. Então, todo jogo que a gente ia lá fora, a gente perdia. Era dificilmente ganhava, dificilmente arrancava um empate. Agora a gente veio de 2 jogos fora, onde um a gente ganhou e o outro a gente conseguiu um empate do Cruzeiro, que ano passado disputou o título brasileiro. A gente está falando de um time que tem Gerson, que trouxe uma das maiores contratações ali do futebol brasileiro. Então, cara, foi uma estratégia muito boa do Corinthians de ter segurado, depois de ter tentado, e fico feliz com esse ponto conquistado, porque, como eu falei, todo ponto fora de casa no Campeonato Brasileiro é importante. Cara, Campeonato Brasileiro é o seguinte: todos os jogos em casa você tem que ganhar. Você tem que ganhar. Obviamente, vai ter um que é clássico, vai ter um que vai jogar com o líder, é mais difícil, mas você tem que tentar ganhar. Principalmente daqueles que não estão no G6. Eu acho que o campeonato de G6 é um campeonato à parte, mas todos G6 para baixo, em casa, você tem que ganhar. E fora, você não pode perder. Esse é o raciocínio. Aí quando você vai com o raciocínio, não posso perder, às vezes você vai ganhar, outras vezes você vai empatar, mas perder não pode, qualquer ponto é de extrema importância. Então é uma breve análise aí do que eu achei de como que foi o jogo, né? Se a gente olhar, como eu falei nos números, o Cruzeiro foi melhor, mas o Corinthians foi guerreiro e conseguiu sair com esse pontinho ali. Eu tô com uma expectativa muito boa pro Corinthians nesse ano no Campeonato Brasileiro, tá? Não sei o que vocês acham, comenta aí o que vocês acharam da atuação, se vocês quiserem comentar de algum jogador específico. E, cara, o Corinthians tá se reforçando e a gente precisa mesmo, né? Tem muito nome vindo aí. E acho que falando de nome, não sei vocês, só quero falar um pouquinho aqui. Estamos falando de meio campo, ver o Zaccaria, enfim. Talvez possa vir Lingard agora, né? Um nome que se fala muito. Tinha cogitado o Coutinho, já que ele saiu do Vasco. Veio o Matheus Pereira, veio bastante meio campo. Só que eu acho que a gente também precisa pegar um atacante aí. Veio o Caio César, mas talvez um outro atacante que possa ajudar ali quando o Yuri saia. Não sei. O Vitinho tá fazendo essa função, às vezes o Guinegão, mas não sei se eles são os principais jogadores para fazer isso. Ou talvez um ponta esquerda bem habilidoso, porque o ponta direita veio o Caio e eu quero confiar nele que ele vai poder ajudar o Coringão aí, tá? Ou até mesmo, se estiver falando de um 9,
tentar colocar o Favela, né, da base do Corinthians, colocar ele em alguns jogos para ver se ele também não desenrola. Fechou? É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês estejam gostando dessa análise um pouquinho mais profunda, esse bate-papo que a gente faz aqui. E é isso. Não se esquece de curtir, compartilhar. Curte o vídeo aí, rapaziada, porque ajuda muito a entregar para mais pessoas e o canal crescer e a gente trazer conteúdos exclusivos, fechou? Tem muita coisa boa vindo aí, eu tô falando para vocês, pô. E quem tiver com a gente agora, vocês vão se sentir privilegiados lá na frente, tá bom? Tamo junto, valeu, é nóis.